Os demais irmãos, você que nos assiste através do vídeo, abre a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 78. Salmo 78, ficou uma pequenininha para trás. Salmo 78, aí, do verso 4 ao verso 8. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho mais atenção. Isso é muito importante. A palavra de Deus é muito importante, amém? Salmo 78, do verso 4 ao verso 8. Todos acharam? Eu vou ler o primeiro, vou ler o verso 4. Os irmãos ficam à vontade, tá? Até o verso 8. Salmo 78, verso 4, amém? Salmo 78, do 4 até o verso 8, ok? Diz assim a palavra do Senhor: não encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Verso 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais que o fizesse conhecer os seus filhos. Para que a geração futura não soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e apontassem as suas filhas, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas o guardasse os seus mandamentos. Verso 8. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Em palavra pesada, somente esse último verso, não é verdade? Meu querido irmão em Cristo, você que nos assiste através do vídeo, você que é assessor, tem que falar isso todo domingo, né? Tem que falar, irmão, todo domingo, né? No site da igreja, ali você vai encontrar tudo aquilo que você procura. É verdade, principalmente a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus. Ok? É só acessar lá, é fácil. Irmãos, durante essa semana, estava meditando, conversando com Deus e lendo esse salmo, né? Capítulo 78, do verso 4. Eu confesso que eu li do verso 1 até o término, né? Eu li o salmo todo e Deus falou profundamente em meu coração da seguinte forma. E aí eu estava lendo, eu acabei de ler esse salmo. Aí eu saí do meu escritório, que é né, da minha salinha, que é uma bênção lá. E logo que eu saí, eu me deparei, me encontrei com as minhas netas, né, com as pequenininhas. E isso foi incrível para mim, irmãos. Porque esse salmo, na realidade, o Salmo 78, ele nos exorta, ou ele exorta ao cristão a passar para a sua geração e principalmente para os novos convertidos, que são a nova geração da igreja, se o Senhor Jesus não voltar, os mandamentos do Senhor. Mas a minha preocupação, a minha inquietação foi: como vamos passar isso? Pastor, de acordo com o nosso tema dessa noite se Deus te chamar agora, qual será o futuro dos novos convertidos? Que são a nova geração da igreja e os mandamentos do Senhor. Eu confesso, igreja, e para você que nos assiste, eu confesso que tenho uma imensa dificuldade em aplicar essa exortação acima que citada, do Salmo 78. Eu vou explicar um pouquinho. Meu querido, olha alguns motivos. Primeiro, frieza espiritual. Se torna algo impossível. Eu fiquei imaginando, pensando, como é que eu vou poder falar, ensinar para as minhas netas? Como é que eu vou poder falar para a geração futura? Né? Para aquelas que acabaram de descer, compromisso com o Senhor. Se nós temos uma imensa dificuldade com a frieza e compromisso com as coisas de Deus. Irmãos, muitos estão
Deixei de propósito um pedaço de papel por aí, jogar. Paz, meus irmãos. Ele ficou ali durante 2 semanas. Você não percebe? Pastor fez de propósito, deixei um papel em determinado local. E daí, meu querido, nós tiramos a base do Evangelho que está sendo pregado, do compromisso que nós assumimos com o Senhor, com essa geração futura. Se o Senhor Jesus voltar agora ou não voltar, e se nós partirmos, se o Senhor nos chamar, meu querido, chamar cada um de nós, o que vai ser dessa geração? Ah, o dia de amanhã pertence a Deus, eu sei, mas se não tiver quem ensine, e se não tiver quem dê um exemplo, para dar exemplo para eles, como é que vai ser? Meu querido, deixei sim. E esse papel ficou 2 semanas, né? Eu achei interessante. É como diz lá em Mateus capítulo 24, no verso 12. É como diz Mateus capítulo 24, no verso 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Eu dou glórias a Deus por esse quase, que não são todos. Eu louvo ao Senhor por isso, que não são todos, são quase. Isso quer dizer que ainda há alguns. Existe alguns daí. E é com vocês, alguns que eu quero falar nessa noite. E é com vocês, alguns que estão nos assistindo através desse vídeo. Meu querido, mesmo assim, a palavra de Deus nos exorta que nós devemos passar, ser um exemplo para essa geração acerca da palavra de Deus. E nós precisamos, temos que ser. É o nosso papel, é o meu papel, é o seu papel, meu querido. É o seu papel também de ser exemplo para essa geração. É tão bom quando você vai no velório, pastor, eu sou doido, sou 13 também por isso. Você vai no velório principalmente de cristão, daquele que é temente a Deus, e você, quando você chega ali, você começa a ouvir os testemunhos das pessoas que ali estão, e eles começam a falar: olha, aqui jaz um homem temente a Deus, aqui jaz um homem de oração, aqui jaz uma serva do Senhor. Mas é terrível. Você vai no lugar, e você não escuta nada sobre aquela pessoa. Aquela pessoa não, o corpo está estendido, não é verdade? Não está mais ali, o corpo está estendido. Meu querido, a palavra do Senhor nos exorta. Mesmo assim, igreja, a palavra de Deus nos exorta que nós temos que passar para esta geração futura alguns atributos de Deus. Alguns atributos de Deus. Salmo capítulo 90, no verso 2. Salmo 90, verso 2 diz algo assim, fora do comum, diz assim. Salmo 90, no verso 2 diz assim a palavra do Senhor. Salmo 90, no verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meu querido irmão, Deus, Ele é eterno. Nós não somos. Mas Deus, Ele é eterno. E é algo tão fabuloso que nós temos um Deus que não deve a sua existência a ninguém. Ele não deve sobre a sua existência a ninguém. Se nós formos perguntar sobre a sua geração, ó, fulano nasceu da descendência de ciclano, nasceu, tem um sobrenome tal, talvez de italiano, talvez de chileno, sei lá, talvez de, na verdade, de português. Mas e Deus? E Deus? Deus, Ele não deve nada. Deus, olha que interessante, Ele não deve a sua existência a ninguém, meu querido. É impossível entender a eternidade de Deus pelo raciocínio lógico da humanidade. Sim, é fácil. Fulano gerou ciclano, que ciclano gerou, é isso? No livro de Gênesis fala sobre isso.
E Deus? Percebe? Deus, ele é o que? Eterno. E nós não somos eternos. E essa geração que está vindo agora sabe disso. Sabe que Deus, ele é eterno. Precisa de alguém ensinar. Precisa que alguém ensine. Precisa que alguém ministre isso. Meu querido irmão em Cristo, Colossenses capítulo 1, no verso 17, nos diz algo também fora do comum. Colossenses 1,17. Alguém lê para mim, por favor, Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Amém? Ele é antes de todas as coisas. Ei, meu querido, não tem como que você explicar isso? Como que você pode explicar isso? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aquele gancho é bonito, né? Por Ele, porque dele, por Ele. Não tem como. E como nós temos ensinado isso para essa geração que está vindo aí? E o nosso empenho, a nossa responsabilidade, como sal em Cristo Jesus, ou como sal da terra, ou como uma árvore frutífera, que fruto nós temos dado? Meu querido irmão, a palavra de Deus é bem clara. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. É fácil eu provar e mostrar e falar sobre a minha existência, é fácil. Mas de Deus é complicado. Por que complicado? Não tem como provar. Onde o pastor está querendo chegar? E a humanidade de Deus? A palavra de Deus nos diz que Ele é o que? Ele existe antes do que, irmãos? Antes de tudo. Agora, e você? Você não, passou a existir por meio de quem? Dele. Está vendo o nosso compromisso? Você passou a existir por meio dele. Se ele não tivesse misericórdia de você, meu querido, eu não vou falar uma palavra chuva aqui não, mas se ele não tivesse misericórdia de você, nem nascido que você queria, entre aqueles, vamos dizer assim, você não sabe o que eu estou querendo dizer? Quando foi fecundada a lista, Deus falou assim: não é você, acabou. Você nem teria nascido. Porque tudo subsiste por meio dele, ele é a pura. Segundo, Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios capítulo 15, verso 3. Quem lê para mim, por favor, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Olha aí, às vezes a gente se esquece disso. Ei, você sabia? Está aí para terminar um programa aí famoso Big Brother, não é verdade? Big Bot, né? Big Bot, uma coisa interessante. Em casa está uma polêmica, eu não tenho medo de falar, um corre. Putz, eu vou no canal. Que isso, né? Sai do canal, vai para o outro, né? Teve a capa, você para o outro, né? Mas Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos diz aqui que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele é onipresente. Deus está em todo lugar, meu querido. Se eu for lá embaixo, olha só, na lua, se eu der um mergulhão, sabe o que é mergulhar? Eu sou bom nisso, não sei nem nadar. Eu acho que eu morro. Eu não sei nada, mas fui criada na beira do rio. Tá vendo? Caiçara? Não, Caiçara não, né? É chamando a lua de Caiçara. Ó, eu não sei nadar, mas eu acho que eu morro. Lá a água sai, né? Eu acho que eu morro. Mas se eu mergulhar lá na profundeza, ali também Ele está. Se eu for no mais alto cume da montanha, ali também Ele está. Meu querido, Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E uma coisa que é muito importante que nós esquecemos. Por que eu falei do Big Brother? Lá as pessoas esquecem que existe câmera. Não é que está sendo filmado. Já contei aqui uma vez que eu fui no supermercado com a minha esposa, e eu andando no carrinho, assim, não vou falar que foi no supermercado aqui próximo não, sabe? No corredor assim, e tinha uma baita de uma televisão na frente assim, e eu parei o carrinho e fiquei olhando
domingão. Talvez você que está nos assistindo, nem vou ficar ouvindo esse camarada estar falando. Deus sabe, conhece o seu pensamento. Tem tanta coisa para fazer de importante, né, Marcelo? Domingão desse. Que isso. Deus conhece cada coração. Deus sabe onde é que está a sua atenção. Deus sabe onde é que está o seu compromisso. Nada escapa aos olhos do Senhor. Nada escapa aos olhos do Senhor. Meu querido, Daniel capítulo 2, verso 22. Daniel 2, 22. Vamos lá, em nome de Jesus. Daniel 2, 22. A palavra de Deus é fabulosa, não é, irmão? Tem aí como é que chama lá o jogador aí que é fenômeno, né? Que era um fenômeno. Tinha aquele que era fabuloso, bem fabuloso, né? No time de futebol. Meu Jesus, e a sua palavra é maravilhosa. É fora do comum a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, verso 22. Quem encontrou está na Bíblia, tá? Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na ignorância. Olha aí, olha o que diz a palavra de Deus. Deus, ele é o que então? Onisciente. Ele revela o profundo e o escondido. O profundo e o escondido ele sabe de todas as intenções. Ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo e sabe de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Aí você estava pensando, como é que eu posso ensinar para essa geração a falar sobre a onisciência de Deus? Que ele revela o profundo e o escondido. Se nós nos deparamos com frieza espiritual, falta de amor, amor pela obra do Senhor, amor pelas almas perdidas, se torna inviável. Até se torna complicado, difícil. É difícil. Mas nós temos que manter isso firme. Temos que permanecer. Temos que ser aqueles poucos, como diz a palavra de Deus. Aqueles alguns para fazer a diferença. Meu querido, quando Jesus foi crucificado, quantos estavam ao seu lado? Daqueles que falavam: Senhor, aonde tu for, eu irei. Quantos estavam ali? Eu iria contar no dedo. Somos alguns. É esses alguns que o Senhor quer contar. É com esses alguns que o Senhor quer que nós falemos. Amém? Da sua palavra para essa geração. Enquanto o Senhor não vem, Deus, ele é onisciente. Ele revela o profundo e o escondido. Toda a intenção. Tudo aquilo que você pensa. Ou pensa, olha só o raciocínio. Aquilo que você pensou em pensar. Uau! Pensou em pensar, Deus já sabe. Pensou em pensar, opa! Vou me dar cuidado. Me perdoa. Mas eu nem falei, nem foi o pensamento. Pensei que ele é um. Porque Deus, ele é onisciente. Jeremias capítulo 32, verso 17. Vamos lá. Alguém lembra para mim Jeremias 32, verso 17. Quem achou, pode ler. Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Isso. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Você que nos assiste em casa, ou através do celular, né? Agora está sendo moderno, um tablet, não é? Está dirigindo, está no trânsito, nos chamou ver essa pregação. Você que está nos assistindo, saiba o seguinte, meu querido: Deus, ele é onipotente. Ele pode operar em qualquer área da nossa vida. Ele pode operar em qualquer área da sua vida, meu querido jovem, amém? Sabia disso? Aquilo que você julga impossível, Deus pode operar. Deus pode trabalhar nessa área. Sabe por quê? Porque Ele é onipotente. Existe eu quero falar algo sobre, na psicologia. Certa feita eu ganhei um livro que fala sobre psicologia. E vira e volta, dá umas voltinhas, vou lá dar uma consultada, uma língua, umas coisas que eu acho mais interessante. E eu descobri algo, ou alguns pontos fora do comum. Preste bem atenção, existem duas
com relação à personalidade humana. Eu fui ler, Paulo, aquele livro que eu não me lembro uma vez aí. Eu fui ler, fui curioso. Eu gosto, eu fui ler, sou curioso. E ali, sabe o que eu descobri? Alguns pontos interessantes sobre a personalidade humana. Olha o que diz ali, que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Não existe ser que não esteja no outro. Isso é coisa de biruta, mas é psicologia. Vou repetir. Não existe ser que não esteja no outro. Segundo, quando eu olho para você, eu me vejo. Quando eu olho para você, meu querido jovem, eu me vejo. Quer dizer, eu não sou eu em mim mesmo o tempo todo. Isso é psicologia. Eu sou alguma coisa através de uma identidade que crio em relação a outros seres humanos. Resumindo, pastor, resume logo esse negócio aí. Resume logo. Eu vou resumir. Eu sou o que sou por influência de alguém. Percebe? Eu sou o que sou por influência de alguém. Psicologia. Se for ler, se for aprofundar, você vai ver isso. Pura psicologia. Meu querido, e baseado nessa psicologia humana, eu entendo que nós somos pais aqui presentes, futuros pais aqui, dessa geração, né? Futuros pais. Nós, como pais, nós precisamos ensinar para os nossos filhos 3 coisas importantes, baseado nessa psicologia. Apenas pegando uma rabeirinha nessa psicologia. Primeiro, João 15,15. Nós temos que ensinar isso, meu querido. João 15,15. Se eu sou, se na psicologia é assim, não é? Hoje nós deparamos com jovens aí fora. Se você for na escola, você vai se deparar com jovens que têm personalidade que varia muito. Ele oscila muito, né? Fica oscilando muito. Aí se você parar para analisar, ele pega um pouquinho ali, ele pega um pouquinho ali, e ele começa a formar, né? Ele começa a formar uma personalidade. É um pouquinho de um, é um pouquinho de outro. Eu sei que tem alguns que ele tem a sua personalidade baseada na malhação. Eu sei que tem alguns que têm, né, a sua personalidade baseada no Tom Cruise, né? Outro baseado no Ben Diesel lá, né? No Diesel. O outro baseado em fulano de tal, outro baseado em cantor tal. Cuidado, meu querido. Porque o camarada vai ficar aí por aí, né? E você vai prestar conta com alguém que você nem foi você mesmo. Vamos ler aqui, João 15,15. Alguém lê para mim? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Sabe o que isso quer dizer? Olha só, nós somos pais aqui presentes. E vocês jovens, que são o futuro de amanhã, o futuro da igreja, nós precisamos ensinar, passar para os demais. Primeiro ponto, que eles precisam depender mais de Deus. Que eles precisam depender de Deus. E sem Deus nós não somos nada. É um dito bem conhecido aí fora. Né? Deus sem você, Ele é quem? Deus. E você sem Deus? Nada. Uma outra colocação que eu gosto. Para você ir para o inferno, o que você precisa fazer? Nada. Nascer, crescer e morrer assim. Acho que é por isso que eles falam, né? Nasci roxo, vou morrer roxo, né? Pode lembrar, né? Nasci roxo, vou morrer roxo. Segura aí, se eles vão fazer outro comentário. Não é verdade? Deus, sem você, continua sendo Deus. Com seus atributos, poder, honra e glória. E você sem Ele? Não é nada. Não é nada. Você sem Ele não é nada. Meu irmão Cristo, nós precisamos ensinar essa futura geração a depender mais de Deus, ser mais dependente de Deus. Não é dependente do homem, não. Depender mais de Deus. Sabe por quê, irmãos?
O homem é falho. Nós somos falhos. Somos ou não somos? Somos falhos. Como somos falhos? Nós erramos. Como nós erramos? Louvado seja Deus que nos deu um advogado. Louvado seja Deus, irmãos, que o Senhor nos diz em sua palavra: se tu pecares, né? Não é isso? Que vá o quê, irmãos? Que quem sabe se tem um advogado, né? E peça, se arrependa, e peça perdão, se reconcilie. O homem, ele é falho. Olha quantas qualidades eu vou falar do homem. Você quer ver? Primeiro, o homem, ele é falho. Segundo, o homem, ele é ingrato. O homem, ele é ingrato. Ele tem por natureza, meu querido, você quer ver uma coisa? Meu pai me ensinou isso. Eu creio que quase todos os pais aqui presentes, talvez vocês, filhos, ouviram dos seus pais, dos seus avós, você que nos assiste talvez, já ouviu sobre isso também. Uma colocação que é interessante, que o homem, ele tem por natureza falar mal do prato que ele come. É verdade. Meu pai falava de uma forma assim: dor de barriga não dá uma vez só. Dor de barriga não dá uma vez só. Sabe o que isso quer dizer? Eu dependo de Deus só hoje, né? Eu não preciso mais de Deus. Mentira. A palavra de Deus é nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos, desde quando a gente, você que é salvo em Jesus Cristo, você que entregou a sua vida a Cristo, se Jesus vier agora e te levar, meu irmão, tu vai para onde? Para o céu, porque você tem a Jesus no seu coração, amém? E você vai ficar no céu tirando férias. Você vai estar no céu de férias, comendo camarão, bem pastor Fratiquinho, tomando Coca-Cola, churrasquinho, né, meu irmão? Aquele churrasco, né? Aquelas roupas maravilhosas, aquelas mangas, né? Uau, só fala as coisas que eu gosto, né? Será que é isso? É isso que vai acontecer? Será que no céu nós vamos depender de Deus também? Será que no céu nós vamos depender de Deus também? Meu querido, o homem, por natureza, ele é falho, ele é ingrato, ele tem por tendência, por natureza, a falar mal do prato que come. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. E é tão absurdo, e a situação é tão absurda que a mídia vem sempre colocando isso aí, jogando no ventilador isso. Você quer ver um exemplo como um homem é tão sujo? Se um homem cair fora no mundo namora com alguém, já viu aí as coisas que estão acontecendo? Tira a foto da namorada e começa a espalhar. É errado. Não é? Está no meio. Mas o homem é sujo. Infelizmente. Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus. Nós precisamos, segundo, ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus. E terceiro, nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus. Eu sei que é difícil. Às vezes dá vontade da gente lavar as mãos, que nem quem foi igual Pilatos. Às vezes dá vontade, olha, vou lavar minhas mãos. Não. Lave sim as suas mãos para fazer a sua refeição. Mas continue com o joelho no chão. Amém? Continue com o seu joelho no chão, orando pelo seu filho, clamando por aquilo que você acha que é impossível. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus. E o maior exemplo, meu querido, é eu e você, de obediência a Deus. De obediência a Deus, meu querido. Meu irmão Cristo, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste através desse vídeo, mesmo diante de todos esses problemas,
só. Alguém já se sentiu assim já? Só. Se sentir só. Teve até uma vez que eu pensei, nossa, será que é isso aí? Opa, depressão, para com isso. Eita! Né, moça? O que é isso? Eita, onde você está querendo chegar, né? Ó, parece que eu sou meio viúvo, né? Não sou bipolar, né? Não sou bipolar, não. Eu falei, eita, o que está acontecendo? Mas às vezes a sensação que nós temos é que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos carrega. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus que está sempre olhando para nós. Sabe aquele momento que você pensa em desistir? Ele fala sobre coração, não faça isso. Semana passada, eu vou contar aqui algo, acho que todos aqui já jantaram. Eu sei que eu não gosto muito de falar sobre esse tipo de experiência, mas eu contei naquela manhã, nós vamos brincar, eu vou tornar a falar de algo que aconteceu comigo. Ai, meu Deus, eu creio que é da vontade de Deus. Eu tenho que passar isso para os irmãos. Foi algo assim que me chamou muito demais a atenção. Um dia aí na semana, fui deitar cedo, às 10h30, já fui deitar, né? Me preparei lá, fiz as coisas que tinha que fazer, olhei ali os e-mails, aquelas coisas, né? Tava tudo em, sabe quando você está tudo em ordem, você está tudo em dia, olhando as coisas, opa, vou poder dormir mais cedo, né? Fui dormir, tentei mais cedo, 10h30, né? Não estava sentindo mal, até falei pela manhã, não tinha comido nada que me fizesse mal, sabe, algum alimento bebido, refrigerante em excesso, não, nada, estava tranquilo, muito bem, posso dizer, afirmar fisicamente, muito bem. Aí fui deitar, irmãos, lá pelas altas madrugadas, lá pelas 3 horas da manhã, lá pelas 3 horas da manhã, né, que durou mais ou menos a minha experiência, eu tive um sonho, eu sonhei. Mas eu tenho que explicar para os irmãos. E nesse sonho, sabe quando você sonha, você sabe que você está sonhando. E dormindo, né? Dormindo e sonhando. No sonho, Deus falava no meu coração da seguinte forma: o Espírito Santo de Deus falava no meu coração da seguinte forma: olha, se você levantar, presta minha atenção, se você levantar e vomitar, você vai colocar para fora toda a maldade, toda a perseguição, todas as pedradas que você levou, tudo aquilo de ruim que tentaram fazer para você. Isso no sonho, né? No sonho, estava normal, não tinha nenhum problema, dormindo. Isso no sonho. Aí eu acordei. O que estou falando foi entre 3 horas da manhã, porque eu olhei no relógio, era 3 horas da manhã. Eu durmo com o telefone do lado da minha cabeceira, para quem não sabe. Sabe por que isso, irmão? Vai que alguém precisa de mim. Então, até eu ir lá correr, então o telefone fica na minha, no meu pé de ouvido. Aí, meu querido, eu acordei 3 horas da manhã, peguei o telefone, o celular e o telefone fixo. Peguei o celular e olhei a hora, 3 horas da manhã. Aí eu entendi, não, a família levantar, me viu orar na igreja. Vamos quase sempre, né? Isso é o meu particular com Deus. Eu levantei, eu vou me vestir, né? Eu não vou andar, eu vou falar, o que eu estava louco andando de madrugada ali, né? E aí eu pensei, vai que o Moisés vem aí, né? E fala assim, pastor, você está ficando doido, né? Eu falei, não, eu vou me vestir. Eu levantei, irmãos, estava colocando a roupa para me vir para a igreja orar. Levantei normal, sem sentir nada. Irmãos, olha aqui eu levanto. Sabe o que aconteceu? Eu vomitei. Aí eu falei, pastor, que coisa nojenta. É nojento, irmãos. Mas pergunta o que saiu. Nada. Mudou. Só água. A água é uma coisa. A gente fala água porque às vezes vem algumas coisas lá que eu não quero estragar o jantar dos irmãos. E aí, irmãos, eu falei, uau! E o barulho foi tão forte que as minhas bênçãos acordaram, apavoraram, vieram correndo. O que está acontecendo? E olha que tem sono pesado as minhas bênçãos. A pessoa que tem barulho de porta abrindo, correndo para ver. Mas, incrível. A dona Rosa ficou assim. Sabe aquele jato, eu falei pela manhã, que nem máquina de vapor, aquele jato assim, eu lavei a parede, assim, ó. Uau! E eu parado assim, vendo aquilo lá, sabe assim, eu boca aberta, o negócio estava saindo, eu.
como quando foi aquela madrugada. Nunca me senti tão bem, tão alívio, parece que não tinha saído de mim um peso. Saído de mim um peso. E sabe o que eu entendi? Que mesmo no sonho, mesmo você dormindo, sonho não, mesmo você dormindo, Deus tem cuidado de você. Mesmo você dormindo, você descansando, Deus tem cuidado do seu sonho. E ontem me chamou a atenção, lá vai eu de novo. Eu não estava presente, se eu estivesse presente, eu já ia falar para eles passear, sabe? As duas mulheres aí, né, que estavam aí na frente, toda vestida de branco. Pastor, foi ou não foi, João? Toda de branco, com algumas coisas, umas porcarias na mão. Umas tigelas na mão, não é isso, cara? Para fazer os trabalhos, vai fazer na onde? Bem na frente da igreja. Se eu estivesse presente, eu ia falar, olha, você vai fazer por todo lugar isso aqui. Você não está vendo como que é estreito as coisas? Como que as coisas vão estreitando? Como que as coisas vão mudando? Mas, meu querido, por que eu falei sobre esse testemunho? Por que eu tinha que compartilhar isso com os irmãos, com você que está nos assistindo? Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, dar esse testemunho. Falar desse amor de Cristo para as pessoas aí fora. Principalmente para essa nova geração que está vindo. Como diz o nosso Salmo, não é isso? Salmo 78, que nós lemos, eu falei, puxa, ele é pesado. É pesado. Salmo 78, aborda algo muito interessante, principalmente o verso 8, não é isso, irmãos? Olha, não sei, alguém quer ler para mim, em nome de Jesus, Salmo 78, verso 8. Não sei. Que não fosse como seus pais, geração de mais rebelde, geração de coração instável e o espírito não foi fiel para com Deus. Isso. Não é isso? Geração contumaz e rebelde, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Você já parou para pensar você ser reconhecido dessa mesma forma aqui? Aqui jaz uma geração contumaz, rebelde, não foi fiel ao Senhor. Mas eu quero ser reconhecido. Aqui não, só o resto por trás vai estar ali, né? Por enquanto, né, irmãos? Por enquanto. Porque a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor vier, vai arrebatar aqueles que estão vivos. E depois, irmãos, daquele processo maravilhoso que os irmãos já sabem, os irmãos leem a Bíblia, amém? Todos aqui estudam a Bíblia. Você também está vendo o vídeo, eu queria que estude a Bíblia. E a palavra de Deus fala que os corpos daqueles que morreram já serão o quê? Transformados. Fico imaginando, vou precisar usar óculos. Ó, vou enxergar os irmãos aqui, ó. Legal. Não vai ter hernia de disco, nem de CD, né, irmão? Brincadeira, mas a situação é séria, né, irmão? Um pendrive, né? Hernia de pendrive, né, irmão? Meu querido, preste atenção. Nossos corpos serão transformados. Então eu tenho que ter eu tenho que ser aquilo que Deus permitiu para que eu seja. Eu não quero ser uma geração contumaz e rebelde, que se desviar a sua atenção do caminho do Senhor. Não, eu não quero ser isso. Deus não me chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Também Deus me chamou para ser exemplo para essa geração que está aí. Deus te chamou para você ser exemplo para essa geração que está aí. Deus te chamou, você que está nos assistindo, para ser exemplo também para essa geração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Todos de pé. Mesmo com toda essa frieza espiritual, falta de amor pelas almas, e principalmente pelo zelo, né? Na casa de Deus, que é uma coisa que às vezes nos assusta. Mesmo com toda essa ingratidão que tenta corromper os princípios deixados por Deus, mesmo assim, meu querido, fique firme. Mesmo assim, fique firme. Amém? Fique firme. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus, todos com os olhos fechados.
quero orar por você nessa noite. Se Deus falou no seu coração, eu quero orar por você nessa noite. Todos com os olhos fechados. Pastor, olha por mim, lembra da minha vida de oração. Amém, amém, glória a Deus, amém. Eu quero ser um exemplo. Amém? Eu quero passar, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você que nos assiste também, provavelmente você também queira ser exemplo. Você também quer fazer a vontade do Senhor. Talvez você que está nos assistindo nesse exato momento, talvez você não entregou a sua vida a Jesus. E o primeiro passo é você entregando a sua vida a Jesus Cristo, convidando a Jesus a entrar no seu coração. Reconhecer que é um pecador, reconhecer que precisa da ajuda do Pai, porque Deus sem você, Ele continua sendo Deus, e você sem Deus, meu querido, você vai para o inferno, sinto muito, é o que diz a palavra de Deus. Está vendo por que você precisa reconhecer que é um pecador? Está vendo por que você precisa reconhecer que você precisa da ajuda de Deus? E eu creio que Ele está de braços abertos, Ele quer te ajudar, meu querido. Ei, Deus é maravilhoso. Ele quer te cuidar. Ei, preste bem atenção. De novo, preste todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Se Deus te chamar agora, qual será o futuro dos novos convertidos? Que são a nova geração da igreja. Você já parou para pensar? O que vão falar de você? O que vão falar de você? Pastor, olha para mim, alguém. Amém, glória a Deus, amém, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, amém, amém. Alguém, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero convidar verdadeiramente Jesus a entrar no meu coração. Alguém, você que nos assiste, alguém, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. E é simples, é muito simples. É só você reconhecer, é só você falar da seguinte forma: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que destituído estava da tua glória. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso ali pelos meus pecados. E agora eu quero convidar o Senhor Jesus a entrar no meu coração, a fazer morada em mim, no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Ainda todos com os olhos fechados, estenda suas mãos para frente, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para frente. Bem louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos com os olhos fechados, estenda as suas mãos para frente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Cumprimente um ao outro. Deus abençoe você em nome de Jesus. E você também que nos assiste através desse vídeo. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Cumprimente